está no coração de quem já conhece a Jesus. Graça e paz. Amém. Que bom podermos estar mais juntos, né? Que Deus nos abençoe. Temos sentido a falta de alguma família, de repente pode ser a mudança de horário, né? Mas que amanhã eles não errem o horário do trabalho, né? Que eles possam ser despertados aí, né? Então, uma mudança do horário, temos sentido, né? Tudo bem com vocês? Semana de bênção, semana de vitória, aleluia. Que bom, querido, nós queremos nesta noite compartilhar uma palavra, eu creio que é uma palavra de bênção para nós. É uma palavra de bênção para a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem promessa? Querido, se você tem promessa, eu quero dizer para você, passe o tempo que passar, venha a situação que vier sobre a sua vida, você vai receber a promessa de Deus. Ela vai se cumprir na sua vida. E todo que tem uma promessa, ele sofre adversidade, ele sofre ataque. Todos nós que temos uma promessa de Deus, somos afligidos. É para ver se você desiste da promessa. É para ver se você desiste do propósito. É para ver se você abandona. Mas eu e você somos da geração que não se dobra. Somos da geração que depende do Senhor. Então vem o que vier, a promessa vai se cumprir na sua vida. E hoje eu quero estar falando a respeito dessa promessa. E esse personagem, ele recebeu diversos mantos, ou diversas vestes, dizemos assim. Mas em nenhuma delas ele desistiu. Ele continuou crendo. Os adversários se levantou contra, para tirar dele aquilo que foi colocado sobre ele. Mas não adiantou, porque quando o adversário manifestou-se contra ele, já tinha descido para o coração, já tinha entrado na vida dele. Querido, é assim, quando a promessa de Deus entra na sua vida, quando a promessa de Deus entra na sua casa, começa uma mudança, começa uma transformação. Tudo pode virar, pode vir o vento, pode vir o tornado, mas ela vai se cumprir. Ela vai acontecer na sua vida. Ela vai se manifestar. Porque Deus está comprometido com a palavra dele, com aquilo que ele determinou na sua vida, com aquilo que o Senhor determinou para você. As pessoas queiram ou não queiram, ela vai se cumprir. Ela vai se manifestar. E eu quero falar sobre José. Gênesis capítulo 37. É uma palavra para o seu elevo espiritual, para que seja bênção nas nossas vidas. José foi um homem íntegro. José foi um homem que, se causa não cabia na vida dele, era mentira. Ele nunca concordou. Ele pagou o preço pelas verdades. Eu acho que Daniel aprendeu com José. Eu acho que Daniel, ele viu o exemplo de José. Ele falou: se esse homem venceu com a verdade, eu também vou vencer com as verdades. José, ele podia talvez ser um supervisor, um observador. Ele ia e trazia informação ao seu pai. Ele ia trazer informação à sua família. Ele pagou o preço pela verdade, mas ele não afastou da verdade. E para mim e para você, querido, não existe meia palavra. Não existe meia verdade. A palavra de Deus ou é ou não é. Ou você aceita ou perde a bênção. Ou paga o preço ou perde a promessa. José, ele pagou o preço. Em nenhum momento José mentiu. Ele passou o que passou, mas ele foi fiel com aquilo que foi colocado à sua responsabilidade. Nós, se quisermos sermos abençoados, nós precisamos ser fiel com aquilo que é trazido até nós, ou com aquilo que é colocado a nós. Se você quer romper na sua vida, se você quer vencer na sua vida, seja um exemplo com você mesmo. Porque ninguém vai poder pegar você em algum fracasso. Eu fico pensando, né? Creio sim que Daniel soube da história de José,
e ele seguiu as mesmas marcas, seguiu as mesmas pisadas. Ele não deixou de falar a verdade e de buscar a presença do Senhor. Mas vamos ler Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo 7. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seus pais, na terra de Canaã. E estas são a geração de Jacó, sendo José. E estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia as má notícias dele ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeava, e se inclinava aos meus molhos. Põe a mão no teu coração, se tiver uma música, vai colocar um fundo ali. Quero orar. Deus, que palavra tremenda, Pai. Pai, uma palavra, Pai, que traz, Deus, uma direção, Pai, para os nossos dias. Aleluia. Pai, ela foi uma palavra, Deus, do passado. Ela foi uma palavra, Senhor, que aconteceu. Pai, é uma história, Pai, que alcançou, Pai, os nossos dias. A história, Pai, de um jovem íntegro e sincero, mas que tinha uma aliança com o Senhor. Pai, que recebeu uma promessa. Pai, como sinal, Pai, dessa promessa veio a vestimenta. E isso, Pai, inquietou, Pai, os seus familiares, inquietou, Pai, a sua família e aos seus arredores. Mas o Senhor, Pai, estava com ele. E ele perseverou. E ele caminhou, Pai, em rumo dessa promessa. Pai, ele pagou o preço. E ele foi vitorioso. E eu creio, Pai, que nos nossos dias, se nós também usarmos, ó Pai, estes exemplos e formos, ó Pai, sinceros, ó Pai, conosco e com o nosso próximo, as bênçãos do Senhor, Pai, virá sobre nós. A bênção do Senhor, Pai, se manifestará, Pai, nas nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor, Pai, nos fortaleça. Eu peço, Pai, que o Senhor, Pai, nos ajuda, para que nós não nos dobramos, ó Pai, diante da adversidade, diante das lutas, diante, Pai, das acusações, diante, Pai, das aflições, que nós, Pai, não nos dobramos, mas que nós, Pai, continuamos levando a sua palavra, levando a sua verdade, Pai, e testemunhando a cada dia a presença do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Pai, eu te exalto e eu glorifico o Senhor, Deus, porque essa palavra, Pai, ela nos fortalece. Essa história, Pai, traz uma direção, Pai, para nós que temos a promessa do Senhor. Pai, essa história, Pai, ela é verídica. E ela traz, Pai, força, ela traz renovo para todos nós que temos uma promessa do Senhor. O tempo pode passar, tudo pode acontecer, mas o Senhor, Pai, vai cumprir a sua palavra. O Senhor, Pai, vai cumprir, Pai, a palavra do Senhor, Pai, na vida, Pai, dos meus irmãos. O Senhor vai cumprir, Pai, a palavra do Senhor, Pai, na vida desta igreja. Pai, porque o Senhor não é um Deus de ontem. O Senhor, Pai, é um Deus de hoje. O Senhor, Pai, é um Deus de amanhã. O Senhor, Pai, é o Deus do presente. E eu creio, Pai, que esta igreja vai caminhar e vai romper e vai vencer, Pai, embaixo da Tua graça e da Tua bênção. E todos aqueles, ó Pai, que permanecer firme e não afastar-se da verdade, não negociar a integridade, esses alcançarão a promessa e desfrutarão, Pai, da promessa do Senhor. Pai, nós te exaltamos
em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, quando nós recebemos a promessa, você recebe uma incumbência de Deus. Há um propósito a ser realizado na sua vida. Há um propósito de Deus na sua vida. E ele vem carregado de unção. Ele vem carregado da presença do Senhor. E ele vem com essa unção sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Como foi com José, assim, ainda jovem, Ele é comigo, Ele é com você. E o desejo de Deus é que sejamos engrandecidos com esta unção que o Senhor derrama sobre nós. E no decorrer da nossa caminhada, no decorrer dos nossos dias, cada dia vai se manifestando a presença do Senhor na sua vida. E o nome do Senhor vai sendo engrandecido. E você vai sendo reconhecido que você é uma pessoa diferente. Você é diferente dos seus amigos. Você é diferente daqueles que se relacionam contigo. Porque há uma unção de Deus sobre a sua vida. José, ele recebeu essas 4 unções, ou seja, esse revestimento, ou esse fortalecimento do Senhor. Lembra quando Eliseu e Eliseu pede algo para Elias, e Eliseu recebe aquela unção de Elias, e Eliseu então começa a andar com Elias. É mais ou menos por aí. Querido, e José, ele recebeu essas 4 vestimentas. Ele recebeu 4 túnicas, ou seja, mais, que a túnica dele tinha 7 cores, mas eu quero hoje, se me permitir, falar de 4 túnicas de José. E o que foi que trouxe problema na vida de José? Começou com a túnica. Começou com o presente que ele ganhou do pai. Nós somos como criança. Quando você ganha algo novo, o desejo seu não é que as pessoas conheçam, não é que as pessoas vejam. Quando você adquire um carro, qual é o seu desejo? É que os seus amigos conheçam a bênção que você recebeu do Senhor. É que a sua família alegra com você da bênção que você recebeu do Senhor. Até o versículo 4, você não vê nada anormal, você vê tudo certo. José com os seus irmãos, com o filho de Bila, com o filho de Zilpa, ele está cuidando do rebanho. Imagino de manhã, ele é convidado para estar junto com seus irmãos. Ele é convidado para ir apacentar o rebanho. Talvez é assim no meio das famílias, talvez é assim nos relacionamentos, na convivência, até que você começa a ser destacado, até que algo sobrenatural começa a acontecer na sua vida. E isso aconteceu com José. No versículo 2, você vê que José, de 17 anos, ele apacentava as ovelhas junto com os seus irmãos. Ele andava junto com os seus irmãos. Ele andava junto com os seus irmãos, filho de Bila e filho de Zilpa. Ele estava junto. E não tinha nenhuma intriga, não tinha nenhum desentendimento. Mas um certo dia algo começa a acontecer. Certo dia algo começa a se mover na vida de José. Querido, e eu quero dizer, quando Deus começar a te honrar, quando Deus começar a manifestar na sua vida, se prepare, porque você enfrentará opositores. Você enfrentará as diversidades. Quando Deus começar a agir na sua casa, quando Deus começar a agir na sua família, se prepara, porque algo vai acontecer. E aí é o momento de você estar fortalecido em Deus. O verso 3, e Israel aqui é Jacó. Quando Jacó teve encontro com o Senhor, ele diz: não se chamarás mais Jacó, mas agora Israel. Querido, quando Deus muda a nossa vida, nos transforma, muda o nosso caráter, muda a nossa personalidade, é assim que Deus faz. E Israel amava mais a José do que a todos os seus irmãos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores.
Até aqui, tranquilo, não havia essa manifestação, não havia essa apresentação de amor, de dedicação àquele filho. Eu fico pensando, eu imagino assim, Jacó era um bom alfaiate, né? Ele era um bom costureiro, mais ou menos que não David, né? Trabalha ali com a malharia, costurando, fazendo muitos tecidos, porque a palavra não está dizendo que ele mandou fazer, está dizendo que ele fez. Ele fez essa túnica. Agora, quantos irmãos José tinha? Eles eram 12, então ele tinha 11 irmãos. Agora você imagine vendo o pai, a família trabalhando com aquela túnica. De quem será essa túnica? De quem será essa vestimenta? E naquele tempo era de comum, era de hábito as pessoas usarem túnica, mas não igual essa túnica. Não igual essa que estava sendo preparada, porque ela tinha um propósito divino. Ela tinha um propósito em Deus. As pessoas usavam a túnica de uma cor só, de manga curta, e que dava só no joelho, porque quem usava uma túnica dessa que José ganhou, que fazia um diferencial, só era sacerdote rei. Eu imagino quando Jacó está elaborando, está confeccionando aquela túnica, ele está pensando, isso aqui vai ser um rei, esse aqui vai governar. Mal ele sabia do que Deus tinha para aquele filho. Quando você determina algo sobre a sua família, sobre o seu filho, você não entende o que Deus vai fazer com ele. Ele vai além daquilo que você pensa, daquilo que você pediu, daquilo que você deixa aparecer. E quando Jacó faz essa túnica, eu imagino que os irmãos de José dizem, não, essa é minha, não, eu sou o queridinho de papai, não, eu sou o primeiro filho, não, eu sou o segundo. E ali então havia essa conversa entre essa família, mas ali só era essa conversa de quem seria aquela túnica, de quem seria. Mas certo dia aquela túnica fica pronta, ela se dá por acabada. E o que acontece? Jacó, imagino eu, a Bíblia não fala, mas eu imagino, Jacó faz uma reunião com a sua família, e ele pega aquela túnica e ele diz, é tua, José, essa túnica é para você. Aí a revolta apareceu, aí se estabeleceu sobre os irmãos, porque eles imaginavam que eram deles. Mas quando Jacó disse, José é sua, porque era uma direção de Deus. E José pega aquela túnica todo alegre, todo feliz, uma túnica de 7 cores, de manga comprida, lá no tornozelo. Quem usava aquelas túnicas só era reis ou só era sacerdote. As outras túnicas que ela serviria para cobrir, ou até mesmo como objeto de valiação, de empenhora. Como hoje você empenhora joia, ou você vê amigos ou colega que empenhora as coisas de valor em banco, naquele tempo, as túnicas também tinham esse valor. Ela tinha esse valor. Mas a túnica era de uma cor só, não igual a de José. E não era de manga longa, era de manga curta, e era ela curta também. E José recebe essa túnica. E isso foi o que aconteceu. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram e não podia mais falar com ele pacificamente. Então se estabeleceu o desentendimento, foi se manifestado. Quando ele foi reconhecido, quando ele foi exaltado, quando ele foi destacado, se estabeleceu então o desentendimento. Por que ele, por que não eu? Por que para ele, por que não para mim? Você conhece famílias assim? Querido, nós temos filho, nós amamos todos os filhos. Eu procuro no meu coração o mesmo que eu faço para um dos meus filhos, fazer para todos os filhos. Mas eu tenho 4 filhos. Eu tenho 2 deles aqui comigo, mas tem alguns que parece que ele tem uma passividade para entender, para compreender. Outros têm mais resistência, outros têm mais dificuldade. Não que o amor é maior ou que deixa de ser amado. Na sua casa não é assim? Você tem filho que para te ouvir e outro não está nem aí? Agora você imagine numa família de 12.
Até parece meu pai e minha mãe, nós éramos 12, eu tinha 11 irmãos, meu pai e minha mãe 14, e a gente sabe o que rolava lá, só Deus, né? E graças a Deus estamos aí, todos vivos, só um aqui o Senhor recolheu. Mas tem algum que realmente, eu podia ver isso com os meus irmãos, de 11 irmãos, 3 irmãos, todo dia de manhã, pegavam uma vasilha d'água e puxava água, dava 500, 600 metros, a água que a mãe usava para abastecer a casa, para lavar roupa, para cozinhar, para fazer todo o dever da casa. Minha mãe tem água na casa, o Jonas que queria ir lá conhecer. Depois de 25 anos, eu já estava casado, comprei um material em Londrina, levei lá e puxei água pela gravidade do chão e levei água para minha mãe na casa dela. Depois de 5 anos de casado, Deus colocou no meu coração de comprar, pedir para um vizinho e levar água no terreiro, né? Lá a casa fala terreiro, aqui se fala terreiro, pensa que é umbanda, né? Pensa que é espiritismo, mas lá no sítio é assim, o pátio da casa é o nome que se dá, né? O pátio da casa, aquela área da casa, então lá os caipira, né? Por isso que eu tenho esse palavreado, eu tento mudar, mas isso é original meu, né? Essa é a virtude que Deus colocou em mim. E aí a gente pôde levar água dentro da casa da minha mãe, mas até ali, de 11 irmãos, fora eu, só eu e mais 2, todo dia de manhã e à tarde. Os outros não poderiam ter o mesmo exemplo? Os outros não poderiam fazer a mesma coisa? Ou vai me dizer que na sua casa, você que tem filho, mais de 3, você não vê essa diferença? Não é que você ama um mais do que o outro, mas você vê que tem alguns que parece que tem um coração mais quebrantado. E isso acontecia. José, ele parava para ouvir Jacó, ele parava para escutar Jacó. Ele era o filho da velhice, e tinha Benjamim mais novo do que ele, mas ele parava para ouvir o seu pai, ele dava atenção para o seu pai, ele atraiu o coração do seu pai. E quando o pai resolve realmente ter esse ato de declaração e de manifestação de amor com ele, fazendo aquela túnica e colocando sobre o corpo dele e presenteando, começou a destacar. E aí começou a batalha, querido, aí começou a guerra. Todos os que estão em evidência, todos que estão em destaque, vai sofrer ataque. Você quer ficar sossegadinho? Não lute pelo destaque. Não lute para ser visto. Não esforce para ser reconhecido. Porque vem a luta, vem a dificuldade. Isso, quando José começou a ser destacado, ele viveu isso. Os irmãos se levantou contra ele. E o que aconteceu com José? Ele foi perseguido. Certo dia, os irmãos saem para apacentar as ovelhas, para apacentar o rebanho. José não foi convidado. José não foi chamado, ele não foi mais chamado para tomar o café de manhã, ele não foi convidado para estar mais junto. Família grande tem os seus casos, né? É bom, mas isso acontece. Aí quando chega outro dia, José fala assim: eu tive um sonho. Aí os irmãos dele começaram a questionar e falou: e agora que essa túnica aí? Parece que o sonho que eu tive tem a ver com essa roupa. O sonho que eu tive tem alguma coisa, parece com essa vestimenta que eu estou. Muitas vezes, é colocado talvez uma imagem ou uma personalidade em nós que parece com aquilo que nós somos. Mas muitas vezes não. Tem pessoas que empracam uma visão das pessoas distorcida e o contrário daquilo que ela é. José estava vivendo uma realidade. José estava tendo sonhos de Deus, sonho de verdade. Deus estava falando com ele, ele falava com a família, e o que acontecia? Se levantou contra ele. Como não bastasse os irmãos se levantar contra, certa vez José sonha que viu o sol, viu a lua e viu 11 estrelas ao redor dele. O que você acha que os irmãos disseram? Você quer dizer que nessa vida, José, nós vamos prostrar diante de você? Você já sabe o resto da história.
Você já conhece, você já sabe o que é a mensagem. E essa palavra passa anos, e ela vai se cumprir na vida de José. Jacó está vivo, seus 12 irmãos vão ao encontro de José. Mas para chegar até esse dia, deles ver aquele sonho sendo realizado, os primeiros dias eles não aceitaram, eles não concordaram. Eles fazem o que com José? Certo dia eles estão lá apacentando as ovelhas, o rebanho. Aí Jacó fala: meu filho, eu quero que você vá atrás dos seus irmãos, eu quero que você vá e traga notícia dele. Aí José põe aquela túnica toda bonita, toda colorida, e ele sai para o campo, e ele está indo. E o que aconteceu com os irmãos de José? Eles eram para estar num campo, em uma direção, mas eles mudaram, eles foram para um outro campo. E José está sozinho. De longe uma pessoa enxerga José e subia para José, ou fala: o que você está fazendo aí, rapaz? Você está sozinho? Que essa roupa aí? Você percebe que a roupa colorida, a cor forte, ela chama atenção? Se você vê uma pessoa passando com uma calça jeans, uma camisa branca, uma camisa polo, você perguntar: você viu uma pessoa assim trajado desse jeito passando aqui? Olha, tem uns 10 ali, é um deles? Ali tem mais uns 5 ou 6 ali. Agora, quando você vê uma pessoa com a camisa listrada, né, e andando assim, o que acontece? Todo diferente. Olha, passou aqui e eu não sei para onde ele foi, mas passou por aqui essa pessoa, porque marca. E José, ele tinha essa marca. E ele pergunta: não, eu estou procurando os meus irmãos. Ah não, olha, eu vi falar que eles foram para outro campo, eles estão lá. Aí José: então tá bom, eu vou lá. Quando José está indo para lá, de longe os irmãos de José enxergam José. O que eles pensam a respeito de José? É a nossa oportunidade. Vamos exterminar com esse sonhador. Vamos ver se esse sonho vai se cumprir na vida dele. Muitas vezes é assim com você, querido. Muitas vezes é assim conosco. Quando nós sonhamos, as pessoas dizem: sonha, para sonhar não paga nada, né? E eu quero dizer, você tem que sonhar. Você tem que sonhar, porque o sonho é a razão da nossa vida. Você não paga para sonhar. Então precisa sonhar, porque você vai chegar aonde o seu sonho chegar. Você vai chegar aonde a sua mente chegar. Você vai aonde a tua mente te levar. E José, então, ele vai com aquela túnica de destaque. E quando ele chega perto dos seus irmãos, ele já tinha armado a cilada para exterminar com José. E o que eles fazem? Quando José está chegando, ele já tinha achado, naquele tempo era comum ter aquelas covas, ou seja, aqueles poços no meio do campo. E José vem vindo. Eles pegam e encurralam José e levam José para aquele poço, ou para aquela cisterna. A palavra fala cisterna. E eles tiram a túnica de José e jogam José dentro daquela cisterna. E a cisterna estava seca. Agora você imagine a quantidade de inseto que poderia estar lá dentro. Eu poderia dar muitos nomes, mas as horas correm muito rápido. Mas o que acontece? José está ali agora. O que José olha para cima e enxerga? Os irmãos olhando lá para baixo e dizendo: e aí, sonhador, o que você vai fazer com o teu sonho agora? Ele olha de novo para José e diz: e aí, sonhador, cadê os feixes de trigo? Cadê os molhos? O sol, a lua, cadê as estrelas, sonhador? Mas eles eram famintos por dinheiro. E quando eles levantam os olhos, os irmãos de José, e olham por aquelas campinas, por aquela planície, quem que está vindo? Uns medianitas estão vindo. Um deles falou: poxa, agora é hora de nós fazer um dinheirinho, vamos vender o cabra, né? Não vamos sujar a nossa mão com o sangue dele. A túnica dele está na nossa mão. E ele, com aquela primeira túnica, que era a túnica da promessa, eles arrancaram aquela túnica dele, mas a promessa já tinha descido para o coração. Querido, se te tirar a tua túnica, se tirar as suas oportunidades, mas se a promessa desceu no seu coração, ela vai se cumprir. E José está dentro daquela cisterna, e ele só enxergava agora o céu azul e a claridade sobre a vida dele. E aqueles irmãos então preparam uma corda e desce, tira José e pega José do fundo daquela cisterna e vende para aqueles medianitas.
E José é levado para o Egito. Não é José do Egito, é José no Egito, porque lá algo ia acontecer. Quando Deus te tira você de um lugar e te leva para outro lugar, porque lá vai ter bênção na sua vida, querido. Quando Deus nos remove, quando Deus mexe conosco, ou quando as pessoas tiram aquilo que é nosso, aquilo que nós amamos, aquilo que é de valor, que nós consideramos, Deus tem algo maior para mim, Deus tem algo maior para você. A promessa de Deus não vai falhar. Eles tiram José, eles vendem José para aqueles medianitas, mas quando eles jogam José dentro do poço, José desce nu. Era a capa, era a vestimenta dele. Aí o que ele falou, mas eu vou comprar um escravo nu. Não tem roupa, a túnica nós vamos ficar. Eles colocam agora uma túnica de uma cor diferenciada, talvez marrom ou cinza, que com ela carregava mentira, com ela carregava fraudulências, difamação. Essa foi a túnica que José recebeu, a segunda túnica que José recebe, é essa túnica. E agora ele é levado para o Egito, e quando ele chega no Egito, vendido como animais, trocado por valores. Você já foi rejeitado? Você já se sentiu trocado? Você já sentiu isso? Talvez eu estou falando a história de alguma pessoa, já se sentiu rejeitado. Valores falou mais alto, você menos do que valor. Querido, para Deus você tem muito valor. Para Deus você é valoroso. Você pode não valer para as pessoas, mas para Deus você vale. E José está ali, ele não guarda o rancor, ele não guarda a mágoa, ele não guarda o sentimento, ele não deixa aquilo tomar conta da sua alma, ele não deixa aquilo tomar conta da sua vida. Ele continua firme, crendo na promessa do Senhor, porque aquilo que estava era um externo no corpo dele, mas a promessa estava no coração dele. E ele não perdeu o foco da promessa. E quando ele vai agora lá para Potifar, no Egito, ele recebe uma outra vestimenta. Ele recebe agora uma túnica de escravo. Agora ele é trabalhador. Agora ele é aquele que zela da casa do rei. Mas sobre José tinha essa unção. Aonde José estava, a bênção manifestava. Aonde José estava, as coisas aconteciam. Tudo o que José colocava a mão, Deus prosperava. Se você ler essa história, você vai ver que a casa de Potifar, ela começou a ser muito abençoada, ela começou a ser próspera. Eu imagino que a mulher de Potifar olhou e Potifar falou, o que está acontecendo? Depois que nós compramos esse escravo, a nossa vida mudou, a nossa casa mudou, tudo que nós fazemos prospera, tudo que nós planta, produz. Falou, eu não sei não, mas eu vejo esse homem aí de vez em quando aí ajoelhado, ele está varrendo a casa, ele está zelando a nossa casa, mas ele fala de um Deus diferente, ele tem uma linguagem diferente, ele tem uma maneira diferente. Nada tira o bom humor dele, nada tira a alegria dele. Aí Potifar diz, eu vou colocar uma capa de livre, ele vai ser uma pessoa livre. Aí ele recebe essa capa de livre, ele tem a liberdade. Potifar pega a chave, todas as chaves da sua casa, da propriedade, do escritório, de tudo que tinha, e coloca na mão de José. Agora José é um escravo livre, ele tem a liberdade para entrar, sair, para administrar. Já subiu, porque Deus era com ele. E Potifar então faz os seus negócios, as suas viagens, sai pelas suas caminhadas. Certo dia, a mulher de Potifar olha para aquele corpo, né, malhado do trabalho, não que nem os que faz malhação, que nem eu ando bastante aí para ficar com um corpo melhor, um corpo sarado, como a turma diz, mas José era essa pessoa. E ela então se sentiu atraída por José. E ela arma para querer deitar-se com José.
e ela prepara uma emboscada. Certo dia ela libera todas as pessoas da residência. Ela separa, ela dá dispensa para todo mundo, para a cozinheira, para todo mundo, menos para José. Ela não fala com José. E no dia seguinte José chega para trabalhar. O que você acha que tem? Casa deserta, vazia, sem cozinheira, sem ninguém, e lá só está a esposa de Potifar. E ela diz: então agora é a presa fácil, eu vou atacá-lo. E ela vai e começa a seduzir José, e José não cai na lábia dela. José mantém íntegro as mesma unção que era com os irmãos, com o pai, dentro da casa de Potifar. Nós precisamos ser o que nós somos aqui dentro da igreja, nós precisamos ser lá fora. O que nós é aqui dentro da igreja, nós precisamos ser na nossa casa, porque nós somos servo do Senhor. Se isso não estiver acontecendo na sua casa, na sua vida, cuida. Se isso não acontece com você, cuida. Começa a ter cuidado com você mesmo, com a sua casa. Porque se aqui eu sou uma pessoa, fora daqui eu sou outra pessoa, algo está muitíssimo errado. Está totalmente errado. Se aqui eu tenho compromisso, lá fora eu não tenho, está muitíssimo errado. A unção que José recebeu, ela valia tanto no lugar que ele estava, ou fora do lugar que ele estava. Na presença do seu patrão, ou fora da presença do seu patrão. Como são as pessoas em seu trabalho, em suas atividades? Querido, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter essa graça, que essa unção repousa sobre a nossa vida. E José é essa pessoa. Ele foge das garras daquela mulher. Ela já estava preparada. Ela já tinha armado tudo, estava preparada. E ela luta com ele. Ele deixa a capa da liberdade, fica nas mãos de mulher de Potifar. E ela começa então a gritar: esse homem me agrediu, esse hebreu que trouxe para dentro da minha casa, olha o que ele quis fazer comigo e tal. E lá vai José novamente, com a capa da prisão. Querido, quantas vezes as pessoas tentaram aprisionar você? Quantas vezes as pessoas quiseram paralisar você? Quantas vezes a desmotivação quis alcançar você? José não guardou a mágoa do sentimento, ele não guardou o rancor, ele sabia que aquilo só era um externo que estava sobre ele, ele sabia que tinha mais para ele. Lá dentro daquela prisão, lá tinha mais presos. Quando José entra naquela prisão, eu imagino José chegando lá, começando limpando aquela prisão. Ele vai para aquelas grades, ele começa a limpar aquela grade, ele começa a organizar aquele ambiente. E aquele carcereiro olha para José, fala: esse cara é diferente. Ele é zeloso, ele tem cuidado naquilo que ele faz. Você cuida com aquilo que você faz? Na casa e na obra de Deus, como é a tua pontualidade? Como é o nosso compromisso com a casa de Deus? Isso era José. Começou a limpar todo aquele ambiente que ele estava. Ele era compromissado com aquilo que ele estava fazendo. A ponto do carcereiro olhou para ele e falou: vou promover esse preso aqui. Ele é diferente, eu vou exaltar. E ele pega José e ele começa a entregar as responsabilidades para José. Até que certo dia, o que acontece? Lá está 2 súditos do rei que foi preso. Está um copeiro e um padeiro. Estão lá o copeiro e o padeiro. E eles têm um sonho. E eles estão presos. E eles falam: olha, eu vi falar que você tem um enigma aí, que você revela sonho, que você é um interpretador de sonhos. E eu tive um sonho. Eu vi uma vara de uva, ela soltou uns brotos, soltou uma folha, e aquela folha caiu e saiu um cacho, e eu vi uvas. E eu exprimi e eu vi aquele cálice. Aí ele disse: daqui 3 dias, o Senhor, o teu rei, vai te chamar. O faraó vai te chamar e vai te restabelecer no posto do trabalho que era seu. O padeiro olha para ele e fala: como você está dizendo que é alegria, né? O padeiro olha para ele e falou: querido, eu também tive um sonho. Eu estava dormindo
E eu comecei a andar com um cesto na minha cabeça, cheia de pão, e veio as aves do céu e comeu todo aquele pão. O cesto ficou vazio e como que fosse tirado. José foi sincero. José disse: olha, não é bom o teu sonho. Te prepara, daqui 3 dias o rei vai te expor você e vai te enforcar e vai te enganchar em praça pública, vai degolar a sua cabeça. Ele foi recusado e rejeitado. E o que aconteceu? 3 dias depois disso, o copeiro é chamado e o padeiro também é levado, e aquele sonho confirmou. Quando o copeiro é chamado, José diz: quando estiver na presença do rei, lembra-te de mim, não esquece de mim. Quanto tempo você acha que passou aquele copeiro servindo ao rei? Passou-se 2 anos. José está lá cuidando com o mesmo amor, com o mesmo cuidado daquela prisão, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, sem mudar nada, com todo o ânimo. Passou-se 2 anos. O que acontece? Faraó tem um sonho. Qual foi o sonho de Faraó? Ele tem um sonho. Ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as magras comiam as gordas e não engordava. Ele teve um segundo sonho. Ele teve o sonho de 7 espigas de milhos. 7 espigas de milhos bonita, formosa, e 7 espigas de milhos mirradas. E aquelas espigas de milhos mirradas consumiam aquelas boas espigas. E ele chamou os seus sábios, chamou os entendidos daquela região para decifrar o sonho, o qual estava perturbando. Ele estava muito perturbado com aquele sonho. Ele estava inquieto com aquele sonho. Tinha perdido o sono, não dormia mais. O copeiro lembrou, falou: poxa, lá na prisão tem um homem que é diferente. Tem um homem que é diferente, ele interpreta sonhos. Por que é que você não manda chamar? Querido, você não é um interpretador de sonhos, você não é um revelador de sonhos, mas você é um servo de Deus, você é um vaso de Deus, que você tem que testemunhar por onde você andar. Eu tenho que testemunhar por onde eu andar, eu tenho que viver a verdade aonde eu estiver. Você não precisa ser um revelador de sonho, ser um decifrador de sonhos, mas um servidor do Deus Altíssimo. Porque Deus vai te honrar. É na tua integridade, é na sua honestidade, é no seu compromisso. Deus vai te exaltar, Ele vai te honrar. Aí quando o copeiro lembra, depois de amnésia de 2 anos, volta a memória daquele copeiro e fala: olha, lá na prisão, na masmorra, tem um preso, e ele revela sonhos. O que você acha que Faraó manda fazer? Se esses outros todos aqui não trouxe a revelação, não me esclareceu os meus sonhos, traga esse indivíduo, traga esse prisioneiro aqui. Aí lá vai uma pessoa encarregada a chamar José. Levanta, José, o rei está te chamando. Levanta, servo de Deus, a promessa está chegando. Está entendendo a capa que ele vestiu? Está entendendo a capa que ele vestiu, querido? A capa está vindo, amado. A capa está vindo, querido. A capa está chegando na sua casa. A capa está chegando na sua vida. O rei manda chamar José. José se levanta, barbeia, toma um banho, troca de roupa e se apresenta a Faraó. E quando ele está na presença do Todo-Poderoso, do magistrado, agora é do governador, querido. Ele está diante do governador agora. Ele fala: está chegando a minha promessa, está chegando o dia dela cumprir na minha vida. O rei me mandou chamar, eu vou comer na mesa do rei, eu vou estar com o rei. Quem te viu lá fora vai ver você na presença do rei, querido. Vai ver você diante do rei. O adversário, queira ou não queira, vai ver você na presença do rei. E quando ele se apresenta ao rei, ele diz: pois não, meu senhor, o que tu queres? Aí o rei diz: olha, eu vim falar o seu respeito.
que você tem uma certa virtude, que há uma unção em você, e que você revela sonho. Eu tive um sonho, José, e ele contou os sonhos para José. Ele diz: você pode revelar? Uma palavra só mudou a história de José. José disse: eu não, rei, mas o meu Deus pode. O Deus que eu sirvo pode, Senhor. O Deus que eu sirvo vai trazer a revelação desse momento na sua vida. E José começou a falar: rei, 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Os 2 sonhos são um só, mas é para você entender. Os 2 sonhos se resumem num, Faraó. As 7 vacas gordas são 7 anos de bênção, são 7 anos de fartura que vai vir. Depois, Faraó, vai vir uma seca, vai vir uma escassez neste lugar. Então, agora você começa a armazenar a 5ª parte de tudo que a terra produzir, porque virão de longe para comprar daqui, virão nação de outros lugares para vir buscar alimento aqui. As 7 espigas de milhos grande e 7 espigas de milhos mirradas também são 7 anos de fartura, 7 anos de escassez que o Senhor vai trazer. Então arrume, governador, uma pessoa de sua confiança, da tua credibilidade, para que governe esse lugar, para que comece a administrar esse bom tempo. Faraó olha para ele e olha para aquelas pessoas que estão ao redor dele naquela reunião. A primeira reunião foi lá com a família. Eles não entenderam o que Deus tinha. A segunda reunião que José está agora é diante de um governador, com o súdito do governador, com aquelas pessoas da alta escala naquele lugar. E quando ele decifra os sonhos de Faraó, você lembra do cetro que foi estendido para Esther? Quando o rei levanta um cetro, querido, ou ele é para exterminar ou é para exaltar. Quando o Senhor levanta um cetro para uma pessoa, ou é para exaltar aquela pessoa, ou é para exterminar aquela pessoa. O cetro do Senhor está estendido sobre a sua vida para te exaltar. O cetro de Deus está estendido sobre este lugar para exaltar. Está estendido sobre a sua casa para te honrar, para abençoar a sua vida. Os teus sonhos não vão ser só os sonhos, eles vão se materializar na sua vida, eles vão se realizar. Aí José está ali diante daquele rei, e ele pega o cetro e ele levanta. Ao homem com o espírito de excelência como ele? Alguém com a excelência como ele? José, você é esse homem. José é esse homem. Eu imagino naquele momento, José lhe dá o pulão. A promessa chegou, o meu momento chegou, a hora chegou. Aí o que o rei manda fazer é trazer a capa. A capa agora de administrador, a capa agora de governante, porque abaixo de Faraó era ele. Ele pega o selo, Faraó pega o selo, seu anel, e coloca ali joias valiosas na mão de José. E ele pega aquele anel e sela e diz: José, depois de mim é você, traga o segundo carro. Traga o segundo carro é de José. Comece a te preparar, rumo à sua equipe, José. Você é o segundo. José foi o segundo naquele lugar. Querido, você pode não ser o primeiro, mas você vai ser o segundo diante de Deus, tenha certeza disso. E Faraó pega aquela capa, agora a capa de liderança, a capa de líder, e coloca sobre José. José vai liderar um povo. Mais tarde o que acontece? As pessoas começa a acontecer tudo o que José tinha falado. As nações começam a vir para o Egito para comprar o alimento, para buscar o sustento. E ali um belo dia vem quem? Os irmãos de José. Os irmãos de José chegam ali, e José não deu de conhecer a eles. Dia depois quem vem? Jacó. Você entendeu o sonho lá no começo? Querido, se você sonhou, se você tem a promessa, tome posse dela na sua vida. Não desista dessa promessa na sua vida. Continua crendo, Deus vai te honrar. O Senhor vai te abençoar. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Eu quero te encorajar nesta noite a não desistir dos seus sonhos. E hoje só são para os corajosos. Hoje só são para os corajosos. Se você estava pensando de desistir, essa música vai tocar mais uma vez, a música da promessa. Mas se você estava pensando de desistir, pensando de abandonar, quero que você seja encorajado como José foi. E você pode sair do seu lugar. E você vem aqui à frente e colocar diante do Senhor os seus sonhos. Tudo pode passar, querido. Mas o seu sonho não vai passar. Tudo pode passar ao seu derredor. Mas os seus sonhos não. Se você pensou alguma vez de desistir ou parar, eu quero dizer para você, o lugar de você está aqui. Foi o que José fez. Em nenhum momento ele vacilou. Em nenhum momento ele desistiu. Preste atenção nessa letra. E se você for tocado, saia do seu lugar. Deixa o Espírito Santo te encorajando. Deixa ele falando contigo. A capa da bênção, da vitória, da promessa vai repousar sobre a sua vida. Você vai ser vencedor. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não foi formado para ser um falido, não. Deus tem algo para você. A obra que Ele começou ainda não acabou, querido. Essa luta, essa aflição, essa adversidade, essa angústia, ela não é o fim. Deus ainda tem para você, querido. Deus ainda tem para a tua vida. Oh, Pai, é verdade, Deus. Pai, o Senhor é fiel, Deus. Pai, o Senhor tem uma aliança, Senhor. Pai, essa aliança, Pai, ela não falhará. Pai, o Senhor, Pai, é poderoso para cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto. Estende a tua mão para cá. Deus, eu estou diante, Pai, do povo sonhador. Eu estou, Pai, colocando hoje, Pai, na sua presença, Pai, os seus sonhos. Pai, quantas vezes, Pai, esse sonho, Pai, quis cair, Pai, no esquecimento, quis cair, Pai, no abandono. Pai, mas os seus sonhos, o sonho, Pai, que o Senhor sonhou, Pai, para esses irmãos, Pai, para essas irmãs. Pai, hoje eu oro, Deus, restaura, Pai, esse sonho. Restaura, Pai, esta força. Restaura, Pai, a alegria. Deus, traga, Pai, essa força. Traga, Pai, este ânimo. Pai, o tempo passou, Pai, na vida de cada um, mas o propósito ainda está de pé. Pai, a visão ainda permanece. E o Senhor, Pai, é Deus, o Senhor é soberano. Pai, abre os céus agora e derrama, Pai, desta unção, Pai, de conquistador. Derrama, Pai, desta unção de poder. Pai, vem, Pai, com esta visão, Pai, de José. Pai, ele passou, Pai, por aflição. Ele passou, Pai, pela angústia. Ele foi abandonado. Ele foi esquecido. Mas ele não desistiu, Pai, da promessa que ele tinha recebido. E eu peço, Deus, abençoa agora, Pai. Abençoa agora, Pai. Deus, faça o impossível, Pai, em favor, Pai, deste irmão. Em favor, Pai, desta irmã agora. Em nome do Senhor Jesus. Venha, Pai, materializar, Pai, estes sonhos. E eu peço, Deus, abrevia, Pai, os dias da realização. Abrevia, Senhor, os dias, Pai, da realização, Pai, deste sonho.
Pai, da materialização, Pai, deste sonho, Pai, na vida, Pai, desses irmãos agora. Pai, eu oro, Pai, repreendendo toda a investida do adversário, todo o ataque do inimigo, todo o empecilho que foi colocado, toda a barreira que foi levantada, seja caída por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que esses irmãos agora, através da fé, da força da disposição, Pai, eles vão alcançar. Pai, eu sei, hoje, Pai, alguns está sendo lembrado, Pai. Hoje, Pai, alguns está sendo, Pai, lembrado, Senhor, como foi José. Pai, o anjo do Senhor, Pai, está, Senhor, agindo, Pai. Eu sinto, Pai, a presença do Senhor, Deus. Pai, algo vai acontecer, Deus. Algo está acontecendo, Senhor. Pai, que venha, Pai, essa bênção. Que venha, Pai, a concretização, Pai, deste sonho. Pai, que agora já não seja mais uma promessa, mas agora, Pai, começa, Pai, a materializar, Pai, na vida, Pai, deste irmão. Na vida, Pai, desta irmã, Pai, a realização. Pai, eu entrego, Pai, estes sonhos, Pai, nas Tuas mãos. E eu quero ver, Pai, testemunho, Pai. Eu quero ver, Pai, com os meus olhos, Pai, sonhos, Pai, visões que estão, Pai, sendo, Pai, concretizadas. Eu os abençoo, Pai, com a vitória e com a realização do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse, querido, dá uma salva de palma. Pode voltar para o seu lugar. Creia. A unção de conquista está chegando na sua vida. A unção da realização veio sobre a sua vida, tem certeza disso. Creia nisso. Coloque a sua mão na posição de receber. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, abençoando a tua igreja agora. Pai, nós abençoamos, ó Pai, a oferta que foi levantada esta noite. Pai, nós entregaremos, ó Pai, a esta família, Senhor. Pai, como bênção do Senhor. Pai, como membro, Pai, desta grande família que somos nós. Nós queremos, ó Pai, servir, honrá-lo e ser, Pai, um instrumento de bênção. Por isso, ó Pai, nós agradecemos o Senhor e já glorificamos o Senhor. Eu peço, leva em paz os meus irmãos e as famílias para os nossos lares, embaixo da tua bênção. Pai, conceda uma semana de vitória. Conceda, Pai, uma semana de bênção. Uma semana, Pai, de conquista. Em nome do Senhor Jesus. E eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. E tu diz amém? Amém.